Eu quero saudar a paz a todos em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. E agradecer a Deus por esta oportunidade, por esta porta aberta e pela vida de cada um que está aqui conosco hoje, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E hoje é um dia de muita alegria, sim, primeiramente porque Deus nos deu esse dia, porque Deus, Ele preparou esse dia, e Ele também, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele nos trouxe até a sua igreja, para que pudéssemos entregar a Ele o nosso louvor, entregar a Deus a nossa adoração, o nosso culto, a nossa gratidão. E eu tenho certeza que grandes coisas no mundo espiritual já aconteceram nesta noite em nome de Jesus. São coisas que acontecem no mundo espiritual, mas que têm total efeito no nosso mundo físico, terreno. As coisas acontecem no âmbito espiritual, aquilo que nós não vemos, mas tem consequências no mundo terreno. E eu creio em nome de Jesus que grandes coisas já aconteceram neste lugar hoje, em nome de Jesus. Primeiro porque Deus está aqui, porque Deus opera em meio aos louvores, porque Deus, Ele trabalha nos corações que estão voltados a Ele. Deus trabalha na nossa necessidade, Deus trabalha na nossa dificuldade. Deus usa o irmão para trabalhar em favor das nossas vidas. E eu tenho certeza que pessoas que estão aqui hoje necessitavam de um abraço, e Deus usou um outro irmão para entregar este abraço, como se fosse Ele mesmo que estivesse abraçando a sua vida. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje Deus preparou uma palavra muito maravilhosa, não porque eu vou ministrá-la, porque não tem nada de bom em mim, mas é porque Ele se apresenta nessa palavra como o maravilhoso. Ele se apresenta nesta palavra como o soberano, e alegra o seu coração, porque Deus, Ele me orienta a dizer para você que Deus é contigo. Deus é uma chama que nasce no meu coração para dizer para você que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus não desistiu de você, e Ele continua trabalhando em você, para que você possa atingir uma estatura que Ele mesmo sonhou para você. E nós vamos ver isso na palavra dEle. É esta palavra que nos garante isso, em nome de Jesus, amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia, ali em Jeremias, no capítulo 18. É um texto muito conhecido, certamente muitos que estão aqui conhecem esta passagem, e por algum motivo, Deus, Ele separou ela para nós meditarmos hoje em nome de Jesus, amém? Jeremias no capítulo 18, eu convido você, que pode, que se levante em nome de Jesus, que você acompanhe essa leitura na sua Bíblia. Se você tem a caneta, rabisca lá, anota, conversa com a palavra de Deus, porque ela está conversando com você, amém? Mas se você também não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Vamos conseguir? Obrigado. Jeremias 18, versículo 1. Obrigado. O smartphone, enfim, a palavra está aí, amém? E diz assim a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor.
Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Senhor amado, está exposta a Tua palavra, Senhor. Nós oramos agora para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa, Senhor Deus, entregar, Senhor Deus, o alimento, entregar a semente, mais que isso, trabalhar em cada um de nós aquilo que o Senhor quer trabalhar, Senhor. Cumpra o Teu propósito, Pai, e aquele que está aqui, Senhor, que seja somente um instrumento nas Tuas mãos. Pai amado, eu oro para que todo o sono, todo o cansaço, toda a distração, tudo, Pai, que venha atrapalhar, Senhor Deus, o entendimento, a compreensão desta palavra, que possa cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Prepara o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, para compreender, Senhor, o Teu recado e a Tua orientação em nome de Jesus, amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Amém? Jeremias foi um grande profeta de Deus, lá do Antigo Testamento. Ele e outros profetas foram grandemente usados por Deus para entregar uma mensagem, entregar um direcionamento, exortar, naquele contexto, o Israel, que era o povo escolhido, o povo separado de Deus. Então Deus levantava homens e mulheres para ser então o canal dele na terra. E esses profetas foram grandemente usados por ele. Jeremias foi um desses homens de Deus. Um homem que foi escolhido para isso, mas que entendeu o seu chamado. E permitiu então que Deus usasse ele nesta terra, para cumprir um propósito. E eu quero começar esta ministração dizendo que assim como Jeremias tinha o seu propósito, o propósito de ser o grande profeta, o propósito de trazer a palavra de exortação a Israel, você e eu também temos um propósito. Cada um tem um propósito nesta terra, um plano, uma missão a ser cumprida. E eu creio também que nós estamos aqui, e nós estamos caminhando então, buscando este propósito, buscando entender de Deus por que Ele me formou, por que Deus me criou, por que Deus me colocou aonde eu estou hoje, dentro da família que eu estou, dentro da comunidade que eu estou, no trabalho que eu estou. Qual é o propósito de tudo isso? Eu acredito sim, que essa caminhada, o crescimento espiritual na igreja, ele nos vai nos mostrando este propósito. Obviamente também o conhecimento da palavra. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus revela o grande propósito dele nas nossas vidas. Amém, igreja? E eu louvo a Deus por esta igreja, sabe? Porque não tem tantas eu quero encontrar palavras para não falar uma palavra que eu não devo falar. Mas existe aqui uma essência, somente ela, a palavra de Deus. Não vai ter tanto... E aí, me ajuda, Gu? Não é entretenimento, mas enfim. Nós vemos hoje grandes igrejas onde as pessoas encontram grandes experiências. Grandes experiências. E aqui talvez você não vai encontrar tantas experiências assim. E mesmo assim você ainda está aqui. Eu olho aqui, eu vejo pessoas que caminham juntas há mais de 10 anos. E continua caminhando, continua aqui, continua vindo a este lugar. Então eu creio sim que existe algo muito especial neste lugar. E simples ao mesmo tempo. Que é a palavra de Deus. E eu ouso dizer que aqui você vai encontrar a palavra de Deus. E ela vai ser suficiente para transformar a sua vida. Ela vai ser suficiente para você encontrar o teu caminho, o teu propósito em nome de Jesus. Não porque aqueles que estão aqui são bons o suficiente para isso, mas é porque eu tenho certeza que Deus está aqui. E nós não estamos aqui para negociar ou para oferecer à igreja experiências.
Nós estamos aqui para oferecer o Cristo, oferecer a palavra dEle, oferecer o Evangelho, oferecer uma palavra de salvação. Por isso eu louvo a Deus por este lugar. E eu não falo de um dia, de uma semana, de um mês, ou de um ano, ou de uma década. São mais de 2 décadas. E Deus continua mantendo esta porta aberta. E eu louvo a Deus por isso, meu amado, em nome de Jesus. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque Deus me colocou aqui. E eu tive a oportunidade também de conhecê-lo neste lugar. Amém? E aqui, caminhando, talvez como Jeremias caminhou, tentando ainda buscar o meu propósito. Ó, Senhor, continua mostrando para mim, falando para mim o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, o que eu tenho que falar, como eu devo agir. Isso fazendo um parênteses, mas vamos voltar ao texto e entender então o que Deus quis dizer a Jeremias. Primeiro então, Deus mostra para Jeremias um pouquinho da sua essência. Deus manda Jeremias ir a um lugar onde ele vê uma cena. E ele encontra ali um oleiro, é aquele que trabalha com argila. E ele encontra então este homem trabalhando na sua argila, trabalhando no barro. E Deus então revela a Jeremias que assim como o oleiro fazia com aquele barro, é a forma que Ele faz conosco. É a forma que Ele molda o seu povo. É a forma que Ele molda os seus filhos, a sua comunidade, a sua igreja. E assim foi, então Jeremias desce, nós vemos isso aqui no versículo 1, que a palavra veio a ele do Senhor, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então ele teve que ir a um lugar para ouvir a mensagem. Obviamente Deus poderia falar com ele ali mesmo: Jeremias, eu sou como oleiro, o povo é como barro e eu quero que você diga isso ao povo. Mas não, ele disse: levanta e vai, porque lá naquele lugar eu vou revelar algo a você. Lá naquele lugar eu vou te mostrar algo, eu vou falar com você. Então vai ter momentos que Deus vai falar conosco aonde estivermos, mas vai ter momento que Deus vai falar assim: levanta e vai até aquele lugar, porque lá eu vou falar com você. E aí eu trago também a importância de estarmos aqui neste lugar, porque muitas vezes você vai vir aqui e Deus vai falar com você aqui. Deus vai usar o pastor? Vai, mas Deus vai usar também um outro irmão. Deus vai usar o louvor. Deus vai criar uma circunstância para falar com você, em nome de Jesus. Trazer respostas, tirar dúvidas, ou revelar algo, amém? E aí então nós vemos no verso 3. Então fui à casa do oleiro, e nós vemos que este homem era um homem obediente. E a obediência gera bênção. Então Jeremias simplesmente não questiona, não pergunta por que eu deveria ir ali, simplesmente ele levanta e vai. E chegando lá no verso 3, então, a palavra diz que ele encontra o oleiro trabalhando. E no outro versículo Deus fala: eu sou como o oleiro. Ou seja, Deus é aquele que trabalha. E é por isso que eu iniciei dizendo: olha, Deus está trabalhando na sua vida. Deus, Ele sempre vai trabalhar na sua vida, porque assim como o olheiro estava trabalhando, Deus também está trabalhando na sua vida. Às vezes parece que Deus está tão distante de nós, parece que Deus esqueceu da nossa vida, esqueceu de nós. Mas eu venho te dizer que não esqueceu. Eu venho te dizer que Deus continua trabalhando na sua vida, em nome de Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 121. Porque nós vamos transitar então na palavra para poder então complementar ou corroborar aquilo que está no contexto de Jeremias. Salmo 121, a partir do versículo 1, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Já está fazendo, Deus, já está trabalhando. Verso 3, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. Deus não é aquele que dorme, que é pego de surpresa. Deus está sempre alerta. O verso 5 diz: o Senhor é o seu protetor, amém?
Ele te protege. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não se o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. O verso 8 diz que o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Então é um salmo que Deus nos entregou para complementar aquilo que está lá em Jeremias. O que Jeremias viu? Jeremias viu Deus trabalhando. E assim Ele faz agora. Nunca se esqueça disso, não permita que nada nem ninguém faça você duvidar desta palavra. Deus, Ele está trabalhando na sua vida, assim como nós vimos lá em Jeremias no capítulo 18. Vamos voltar. Então nós vimos aqui que o profeta, ao chegar na casa do oleiro, ele vê o oleiro simplesmente trabalhando com a roda. E no verso 4 diz que o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Meu Deus, olha só. Deus, aqui um simbolismo que tem um significado espiritual muito grande. Nós vemos Deus como oleiro e nós como o barro. O homem é o barro. E agora eu convido você a ir lá em Gênesis 2, 7. Olha só, esse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ele diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem então se tornou um ser vivente. Amém? Essa palavra formou, no original hebraico, significa yatsar. Yatsar significa molde, conforme a sua vontade. Então, quando a palavra diz que Deus formou o homem do pó da terra, faz todo sentido, porque Ele é o oleiro, Ele sabe trabalhar com o pó, Ele sabe trabalhar com o barro, Ele sabe trabalhar com a argila. Então Ele tira este homem do pó da terra, o barro, e Ele então forma o homem conforme o seu querer. Existe uma forma que Deus fez do homem, para que Deus pudesse ser então aquilo que Ele havia planejado, aquilo que Ele havia sonhado. Então Deus formou ali o homem, eu imagino ali como olheiro, formando o homem do jeitinho que Ele tinha planejado. E a palavra diz que Deus então formou o homem à sua imagem e semelhança, algo perfeito. E aí então Deus sopra nas narinas do homem o sopro de vida. Essa palavra soprar significa no original hebraico ruach, que é o sopro do Espírito. Então Deus sopra o seu Espírito no nariz do homem, e aí este sopro do Espírito, o ruach, com o yatsar, forma então o homem. A sua alma, aquilo que nós somos, veio da forma de Deus, juntamente com o sopro do teu Espírito. E aí então nós nos tornamos alguém, uma alma. A junção do barro com o ruach de Deus nos formou. Mas olha só, o homem foi feito de uma forma maravilhosa por Deus. Mas o homem caiu. O homem pecou. Porque Deus fez o homem, colocou o homem na terra e deu alguns direcionamentos. Olha, faça isso, mas não faça aquilo. Porque o dia que fizeres, morrerás. Que era comer da árvore que não podia. Nós sabemos, esse foi o pecado original. Então ali, o homem pecou, caiu. E este barro perfeito, então, ficou machucado. Corrompido. Como se tivesse sido quebrado. O pecado quebrou o vaso. Mas Deus, então, pela sua misericórdia, a trajetória da humanidade continuou, mas Deus tinha um plano para restaurar este vaso. E o plano que Deus tinha se cumpriu, que foi mandando o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus foi o grande plano para restaurar este vaso espiritual. Amém? Mas Deus continua trabalhando no vaso, porque este vaso que somos nós, ainda precisamos ser moldados.
Precisamos ser moldados. E Deus mostrou isso através de Jeremias. Por quê? Porque quando Jeremias chega ali, ele encontra então o homem moldando este vaso, mas o vaso ele se quebrava na mão do homem. E aí Deus ele tinha que moldar de novo. Olha só, mais uma característica de Deus. A paciência. Porque Ele quebra e refaz. Quebra e refaz. Quebra e refaz. Nós como barro agora, nós temos que entender, meus amados, uma coisa. A soberania de Deus. A soberania dEle. Nós temos que entender que Ele como olheiro, Ele quer nos moldar sim, porque Ele quer nos fazer parecidos com Cristo. Fazer uma forma boa, bonita, um vaso de honra. Mas muitas vezes nós vamos nos esquivando das mãos dele, e eu imagino que ele está trabalhando, e a gente como um barro ali vai se esquivando, não permitindo que ele trabalhe, e ele vai tendo mais dificuldade para trabalhar esse barro. É como se fosse um barro meio que rebelde, ele vai trabalhando e o barro vai se desfazendo, mas olha que maravilha, ele não abandona esse barro, ele continua refazendo, e refazendo, e refazendo. Mas se nós não entendermos a soberania de Deus, vai ficar mais difícil para Deus cumprir o propósito na nossa vida. Dá para entender a soberania de Deus? Vamos em Isaías no capítulo 45. Um pouco antes aqui, Isaías, antes de Jeremias, no capítulo 45. Ali no versículo 5. Nós como barro, nós precisamos entender isso que está aqui. Jeremias 45, verso 5 em diante, diz assim: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Lembra do barro rebelde? Faz de novo. E molda de novo, e põe a mão, e vai, e vai. Então Deus vai continuar fazendo, porque existe um propósito maior. Mesmo que não tenha me admitido. Verso 6. De forma que, do nascente ao poente, saibam todos, que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causa desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão como ela, eu, o Senhor, a criei. Verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? O que você está fazendo, Deus? Acaso pode o barro dizer ao oleiro o que ele está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou? Ou à sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Faz sentido? O olheiro trabalhando na criação de todas as coisas, na criação dos céus, da terra, em tudo que há na terra, na criação do ser humano. E aí o ser humano olha para Deus e diz: o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você me colocou aqui? Por que você me colocou ali? Por que o Senhor não abre a porta, não fecha a porta? Por que o Senhor não faz isso ou aquilo?
Nós temos que reconhecer a soberania de Deus e não tentar ensinar Deus como Ele deve fazer ou o que Ele deve fazer. Nós devemos entender que Deus é soberano. Nós temos que entender que Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe como Ele está fazendo. Ele sabe o porquê Ele está fazendo do jeito que Ele está fazendo, no tempo que Ele está fazendo. Mas nós questionamos a Deus. Por que a demora? Por que não chega logo? Por que a sua promessa não se cumpre? Deus, faça assim ou faça assado. E nós acabamos dessa forma de nos relacionar com Deus, olhando para Deus como aquele que pode simplesmente resolver os nossos problemas. Aliás, muitos têm pregado este evangelho, de que Deus, Ele vai resolver o seu problema. Então venha para cá, porque aqui Deus resolve o seu problema. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Qual é o seu sonho? Venha e Deus vai realizar o seu sonho. Deus vai suprir a sua necessidade, seja ela física, espiritual ou material. Acaso a criação pode dizer ao Criador o que Ele deve fazer? Ou como Ele deve fazer? Então, meu amado e minha amada, nós precisamos entender a soberania de Deus. Olhar para Ele como um Pai, porque Ele é o Pai daquele que aceitou a Cristo. Isso está em João no capítulo 1. Aqueles que creram, que o receberam, que creram em seu nome, foram chamados filhos de Deus. Sim, Ele é o Pai, mas Ele continua sendo Deus. Ele é o Pai, mas Ele continua sendo o oleiro que sabe trabalhar com o barro, que é especialista em trabalhar com o barro. Então, meu amado, Deus, Ele está trabalhando na sua vida e Ele vai continuar trabalhando na sua vida, em nome de Jesus. Então nós devemos conhecer a soberania de Deus. Vamos voltar de novo, um pouquinho para frente, ao texto de Jeremias. No verso 4, nós vemos então que este barro que estava sendo formado, estragou-se em suas mãos. E Ele o refez. Grava essa palavra. Refazer. Fazer novo. Fazer de novo. Nós cantamos aqui um novo coração. É como se estivesse acontecendo isso aqui. Deus refazendo o vaso que se quebrou. Amém? Então Deus, Ele não desistiu de você. E Ele não vai desistir. Amém? Se for necessário, Ele vai refazer, e refazer, e refazer, e refazer, e refazer, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele colocou você aqui para ser um vaso de honra, em nome de Jesus, amém? Olha só, volta de novo em Isaías capítulo 49 agora, volta um pouquinho só. Isaías 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Verso 16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Então sabe por que Deus pode refazer e refazer de novo? Porque Deus nunca te abandonou. A palavra nos mostra um Deus que nunca vai nos abandonar. Soberano, maravilhoso, misericordioso e que não se esquece de nós. A mãe que carrega o filho 9 meses foi o exemplo que o Senhor usou nesta palavra. Talvez na terra o maior amor que existe. O amor de mãe para com o filho. Deus pega esse amor materno e fala: o meu amor é infinitamente maior do que este amor materno. Talvez a mulher vai entender um pouco mais esse amor do que o homem. Porque o amor da mãe é diferente do pai.
Não tem nem comparação, é diferente demais. Não vou dizer que é maior ou menor, mas é bem diferente. E Deus pega esse amor de mãe e fala: esse pode falhar, mas o meu jamais falhará. Então Deus, ele poderia desistir de nós, mas ele refaz, mostrando a sua paciência e a sua graça. Amém? Está dando para entender? Porque muitas vezes esse quebrar são as nossas atitudes. Essa dificuldade que ele tem de nos moldar, muitas vezes é a nossa desobediência. E ele está com a mão ali espiritualmente em nós, querendo nos guiar, nos fazer conforme a vontade. E a nossa desobediência sai das mãos dele. A gente não quer que Deus ponha a mão em nós. Muitas vezes nós achamos que nós somos autossuficientes. Eu não preciso de Deus. Eu consigo fazer sozinho. E aí é como se o vaso saísse da roda. Aí ele tem que pegar de novo, juntar o barro de novo e começar tudo de novo. Então ele demonstra com isso muita paciência, muita graça e muita misericórdia. Amém? Quando nos desviamos do seu propósito, ele nos chama novamente e continua insistindo em nós, em nos formar segundo o seu propósito, segundo o teu plano, segundo o seu yatsar, a sua forma maravilhosa. Amém? Deus, ele está disposto a nos dar novas chances. Acho que sou a maior prova disso. Quantas chances Deus me deu. Ele demonstra paciência para com a minha vida. Mas talvez tenha chegado a hora de eu permitir. Eu estou olhando essa mesa aqui, talvez como uma roda. Talvez chegou a hora de permitir, então, que Deus possa moldar a minha vida. Porque Ele sabe trabalhar com o barro. Deus me conhece mais do que ninguém. Talvez chegou a hora de eu me colocar na sua presença. E tem um texto que nós vamos ler. E me submeter à sua vontade. Me submeter às suas mãos maravilhosas. Às suas mãos talentosas. De um olheiro talentoso, criativo e maravilhoso. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, lá no Novo Testamento. Talvez chegou o tempo de viver aquilo que o apóstolo declarou na sua carta. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Faz sentido como um barro? Para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Talvez eu me colocar então debaixo da sua poderosa mão seja como o verso 8. Eu tenho que estar alerta, eu tenho que vigiar, porque enquanto Deus quer trabalhar em mim, o diabo, que é o inimigo da minha vida, está ao meu derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Enquanto Deus está trabalhando, o diabo está querendo atrapalhar. Mas a partir do momento que eu estou ali, e que eu sei que Deus está trabalhando, eu estou debaixo das suas mãos, olha, eu estou lutando para ser obediente, eu estou olhando para a palavra de Deus, eu estou me esforçando para ser obediente, para buscar a santificação, eu sei que eu estou debaixo das mãos de Deus. O diabo jamais vai tocar na minha vida, jamais, porque as mãos de Deus estão sobre a minha vida. Mas a partir do momento que eu saio deste lugar, a partir do momento que eu não vigio, que eu não estou alerta, a partir do momento que eu me afasto de Deus, eu estou vulnerável. O diabo, ele quer me derrubar, me tragar, me aniquilar. E no mundo espiritual, parece que não há entendimento ainda de que eu tenho que estar em um lugar seguro. E esse lugar seguro está aqui, debaixo da mão de Deus.
reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a tua sabedoria, olhando para tudo aquilo que Ele tem entregue para nós, como direcionamentos que Ele tem entregue neste lugar. Deus tem entregue neste lugar pérolas, pepitas de ouro, que nós não vamos encontrar em lugar algum. Deus tem falado aqui sobre arrependimento, sobre perdão, sobre renúncia. E o que mais nós ouvimos é sobre o Deus que vai nos dar cada vez mais as coisas, que vai suprir cada vez mais a nossa necessidade. Mas Deus tem nos usado a dizer que nós temos que nos submeter a Ele, que nós temos que suportar a tribulação, que nós devemos ser humildes, reconhecendo que Ele é o Deus, eu não sou nada. Reconhecendo que se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não vai, Ele continua sendo Deus. Reconhecendo que Ele vai fazer o vaso que Ele quer fazer. E Ele vai colocar este vaso aonde Ele quer colocar. Para um propósito. Mas não. Eu tenho que incluir Deus no meu propósito. Não buscar qual é o propósito dele. Eu ponho Deus no meu propósito é esse. Qual é o de Deus? Não sei. 2 Pedro 3, verso 8. Não se esqueçam disto. Não se esqueçam disso, hein? Não pode esquecer. Amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente para com vocês. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso Ele refaz. Por isso Ele refaz. Ele refaz. E Ele refaz. Porque o objetivo de Deus é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A partir do momento então que há o arrependimento, olha, eu entendi, eu compreendi que está errado. E eu me arrependo dos meus pecados. É como se estivéssemos então nos colocando debaixo da mão de Deus, nos submetendo à mão de Deus. Isso é humildade, é reconhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos fazendo. Isso é ser um filho saudável, um filho maduro, um filho que não tem mimimi, que olha, que erra, mas que levanta com humildade e vai para debaixo da mão de Deus. Isso é ser humilde. E a palavra diz em Mateus 5, que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Essa é a humildade necessária para todo cristão, meu amado, se arrepender dos seus pecados. De uma forma espiritual, se colocar debaixo da vontade de Deus. Como? Conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus, participando dos cultos, entendendo o que está sendo dito nos cultos, nos estudos, nas reuniões. Assim nós vamos conhecendo cada vez mais a vontade de Deus. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que é pecado, aquilo que não é. Isso é crescimento espiritual, mas tem que ser debaixo da sua mão. Por quê? Porque Ele é o oleiro perfeito. Ele sabe como moldar você. Ele conhece você mais do que ninguém. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu início, Ele conhece o seu fim. Ele conhece quando você foi gerado no ventre da sua mãe, e Ele já tinha um plano para você. Quando Ele começou a formar você no ventre da mamãe ali, Ele já tinha um plano. Kevin, você vai ser assim, assim, assim. Márcio, Marcos. E Ele já foi formando cada um de nós ali, já. Por quê? Porque é assim que Ele trabalha. Esse é o nosso Deus. Para um grande propósito. Então, meu amado e minha amada, eu quero convidar a todos a entregar a vida nas mãos de Deus. Entregar a vida nas mãos do oleiro celestial, o oleiro
espiritual, confiando que Ele vai nos moldar para um grande propósito e transformar, talvez, vasos quebrados, cacos, em vasos de honra, em nome de Jesus. Amém? E aí, Ele sabe aonde colocar esse vaso de honra. Ele sabe o que vai dentro deste vaso. E ousa dizer que o que vai dentro do vaso é o Espírito dele. E esse vaso vai estar cheio do Espírito. E esse vaso vai ser colocado em lugares onde ele vai ser usado por Deus de alguma forma. Em nome de Jesus. Amém? E para encerrar a palavra, vamos voltar para Isaías, lá no capítulo 43, versículo 21. Porque um dos propósitos do oleiro é esse aqui que está em Isaías capítulo 43, verso 21. Se você também está buscando propósitos, eis aqui um propósito. Para que Deus me formou? Para que você e eu possamos proclamar o seu louvor. Ao povo que formei para mim mesmo, com o objetivo que este povo possa proclamar o meu louvor. Você foi formado para louvar a Deus. Você foi formado para ser um adorador. E aí a canção que nós cantamos aqui foi a seguinte: vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Olha só. Então nós viemos aqui para cumprir um propósito. O propósito de adorar a Deus. E Deus nos dá um louvor onde nós cantamos isso. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Por quê? Porque esse é um dos motivos que Deus nos formou. Para o seu louvor, para a sua glória, para que você e eu possamos ser verdadeiros adoradores. Agora, para sermos verdadeiros adoradores, nós devemos conhecê-lo. Conhecer o seu amor cada vez mais. Nós devemos ser obedientes à sua vontade. Nós devemos deixar que Ele nos molde conforme o seu querer. Amém, igreja? Aleluia. Eu quero convidar o louvor aqui à frente. Nós vamos ter a oportunidade de louvar a Deus mais um pouquinho. Mas essa foi a semente que Deus preparou para nós. Eu acredito que nós vamos continuar meditando acerca deste capítulo 18 de Jeremias, porque muitas coisas aconteceram aqui, nesse lugar. E Deus falou muito mais com Jeremias, através daquela cena, através daquela alegoria do oleiro e o barro. Amém? Aleluia.